أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidades parlamentares e internacional e nacional, não conseguiram reciclar, e a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não conseguem realmente compreender, senão me rotular de extremista, pessimista, racista e tribalista. Mas como de sempre, meus irmãos, estou sempre aqui ao presente e suplicar a todos vocês o vosso exercer do discernimento, o vosso exercício do raciocínio, para que possam realmente compreender o que eu vou dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente, eu disse a mente, não serve para nada, senão para usar. O sofrimento de um povo, eu disse o sofrimento de um povo, torna-se extremamente vitalício quando o povo se considera vítima e não conivente nos seus vícios. Porque se a conivência da população no consumo do álcool, droga e prostituição não legitimasse a corrupção governamental, parlamentar, não ia existir tanta distribuição no meio da população. Por isso eu sempre falo, para os hipócritas é muito fácil criticar pelas drogas, álcool, prostituição, que o governo nos dá para consumir do que parar de consumir. A vida, meus irmãos, minhas irmãs, não nos dá liberdade de escolha. A vida apenas nos obriga, nos condiciona a seguirmos dois caminhos. Ou nós sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. Vamos falar um pouco da palavra vítima. Esta palavra, quando é direcionada a um povo que realmente está num estágio da ignorância profunda, ou mesmo no estágio de macaco profundo, ele pensa que é uma palavra muito boa, só que eles com deficiência de discernimento, de raciocínio, não conseguem real compreender que não deveriam abraçar esse rótulo. Não deveriam se submeter a este rótulo. Não deveriam sentir-se bem quando são rotulados como vítima, vítima e vítima. Por que eles não devem se sentir bem? Porque esta é uma palavra que condiciona os coniventes não se livrar da humilhação, opressão, segregação, discriminação que vão adquirindo consoante a sua conivência, a sua submissão, a não aceitar realmente a sua responsabilidade sobre o que também eles fazem. Meus irmãos, minhas irmãs, o sofrimento é a última escola que um povo tem que passar para aprender. Todos os povos na face da terra aprenderam e aprendem com sofrimento. Todas as nações. Os pretos
no geral, de forma universal, são o único povo que se acovardam a aprender com sofrimento. Mesmo o sofrimento está tão próximo, tão visível. Vou vos dizer uma coisa. Allah, o Criador do Universo, no Alcorão, disse: descei daqui e sereis inimigos um dos outros. Allah, o Criador do Universo, está a dizer: descem daqui e sereis inimigos um dos outros. Ele não prometeu felicidade. Ele não falou: descem daqui e serão felizes. Não, ele disse: descei daqui e sereis inimigos um dos outros. Por quê? Porque aqui na Terra não é um lugar específico que nós viemos para ser felizes. Por isso, quando você reflete, analisa, compreende que a razão da existência é prestação de conta. A razão da nossa existência é prestação de conta. Então, nós aqui constantemente temos que estar pronto para lutar. Lutar com quem? Lutar contra o nosso não exercício do raciocínio. Contra o nosso não exercer do discernimento. Porque o não exercício do raciocínio, o não exercer do discernimento, é que nos motiva nós se submetermos à opressão, humilhação que outros seres, outros povos, outras raças trazem até nós. Então, todos os povos na face da Terra aprendem com sofrimento. Os japoneses aprenderam com sofrimento. Os chineses aprenderam com sofrimento. Os europeus escravizaram-se uns aos outros há mais de 700 anos. Aprenderam também com a escravidão que se auto-escravizavam entre eles mesmos. Aprenderam com sofrimento também. Mas por que nós não aprendemos com sofrimento? Porque nós queremos sempre carregar esse estigma, esse rótulo de vítima. O vitimismo nos condiciona, nos obriga a irmos ao estado racista, pro injustiça, suplicar servidão civil. Por isso é que nós, os pretos, fugimos de África, cujo lá tem tudo para isso suplicar escravidão, servidão, humilhação dentro da casa do homem branco. Por quê? Porque nós fugimos a aprender com sofrimento. Nós fugimos a aprender com sofrimento. Só que quando o Criador do Universo diz: descei daqui e sereis inimigo um dos outros, está a dizer homem e mulher? Não. Homem contra homem? Não. Está a dizer entre os humanos e Lúcifer, demônio. Porque demônio também foi expulso. Logo, se o demônio induziu nossos pais a se desviar, é bem provável que ele também vai induzir os filhos de Adão a se desviarem. Então, o que o demônio faz? Primeiro separou os seres humanos na questão social. Sempre houve uma elite negra, uma elite preta, que humilhava, discriminava, segregava, oprimia outro povo preto que era miserável. Então, a escravidão, ela não é só física. Você vai dizer que hoje, por exemplo, o negro já não é escravo? Você vai dizer que sim, por causa da lavagem cerebral, escravidão mental. Essa escravidão mental, ela não é mais física. Ela já não é física, ela é psicológica. Então, a escravidão que o preto, líderes no passado, faziam com outros pretos, era uma escravidão psicológica, mental, espiritual ao mesmo tempo. Por quê? Porque os líderes africanos do passado induziam os pretos africanos a não ter capacidade de raciocínio para que eles sejam vistos ou fossem vistos como líderes espirituais ou como deuses. Nós sabemos a história dos faraós. Essa escravidão de induzir as pessoas a não discernir, não raciocinar, para que não tenham uma clareza, uma compreensão
de quem é realmente verdadeiro Deus foi praticado pelos líderes africanos, líderes pretos no passado, direcionado ao povo preto mais humilde. Quem não aceitasse isso era oprimido, era maltratado, era humilhado. Assim os faraós faziam antes do homem branco pensar em entrar na África. Por isso é que o Criador do Universo vai punir essa liderança africana, punir essa liderança da ancestralidade. Por quê? Porque eles estavam a escravizar os africanos psicologicamente e espiritualmente. Essa escravidão que causou na mente do africano, que é psicologicamente, espiritualmente, legitimou que quando o homem branco veio em África, produzir uma escravidão física. Legitimou. Por quê? Porque o senso verdadeiro, que é o senso de ativar a auto-sagrada legítima defesa, já havia sido destruído pelos líderes africanos. Por isso é que os africanos no passado se submetiam às lideranças pagãs africanas. Então, quem começa agora a crescer sem habilidade de alto senso de defesa, perdeu todas as forças de lutar contra o branco quando chegou em África. Então começou logo a aceitar, se submeter, que é uma coisa sagrada que Deus concedeu a nós, a auto-sagrada defesa. Por isso, a vida é feita de luta. Quem não quer lutar não merece a vida. Assim a natureza projeta. Então, o sofrimento é a escola que um povo tem que passar para aprender. E se esse povo se acovarda, se nega a passar por essa escola, este povo tem o sofrimento como sua propriedade legítima. Por isso que os brancos têm toda a noção. Se for para matar, para sobreviver, vamos matar. Se for para roubar, para sobreviver, vamos roubar. Se for para oprimir, para sobreviver, vamos oprimir. Se for para humilhar, para sobreviver, os brancos têm toda esta noção. Mas o problema não está no branco pensar assim. O problema está no preto não querer se autodefender com a força, quem realmente o combate com a força. Aí onde vem realmente o castigo do Criador do Universo direcionado aos pretos no mundo todo. Então os pretos estão sendo condenados, castigados por Deus. Por quê? Porque o preto se nega a aprender com sofrimento. Os judeus, seja lá falsificado ou certo, aprenderam com sofrimento. Os europeus aprenderam com sofrimento. Todos os povos estão a aprender com sofrimento. Mas o negro quer sempre andar nesta canoa de se sentir vítima. Somos vitimados pela escravidão. Então, se vocês têm a noção para tu ver a hipocrisia de nós os negros, quando alguém realmente retrata sobre a escravidão, fala sobre a escravidão, quer dizer que este povo tem a ciência absoluta sobre a escravidão, ok? Agora, vê a hipocrisia de nós os negros. Se nós soubermos que os brancos nos mataram, nos assassinaram, nos humilharam, nos escravizaram, por que nós ainda vamos à sociedade branca suplicar servidão servil para ter direito de ter direito dentro de um Estado racista? Pró-injustiça. Ou bem dizer, cujo a injustiça é sua fiel religião. Porque quando o negro diz que fomos vitimados, somos vítimas pelo que aconteceu no tempo da escravidão, logo tem a ciência que aconteceu a escravidão. Logo ele tem absoluta ciência que a escravidão aconteceu. Então se eles têm essa absoluta ciência que a escravidão aconteceu, não acham que é uma hipocrisia este povo realmente? É por isso que Allah não gosta de hipócrita, porque todos nós temos a ciência e consciência da escravidão, mas nós ignoramos para se vendermos. Por isso é que os líderes africanos se vendem. Os brancos idólatras, os brancos idólatras foram condenados para Deus, estão condenados a nos condenar. Os brancos estão condenados, foram condenados por Deus a nos condenar. Por quê? Por que eles foram condenados por Deus a nos condenar? Porque nós se submetemos
administração de quem ontem nos escravizou. Então, se esse povo está sendo punido pelo Criador do Universo e nós estamos procurar integração, aceitação a eles, toda a dor que Deus vai trazer a este povo branco vai produzir um estresse. E quando eles surtarem, esse estresse vem até nós. Então, entender como é que Deus condenou os brancos, condenaram os negros, castigaram os negros. Porque pelo que eles fizeram no passado, eles estão pagando o preço, porque você vê. Eles conquistaram o mundo. E com isso estão a fazer o quê? Não estão a fazer nada senão destruir a sua própria sociedade branca. Os brancos não estão a conseguir fazer nada senão destruir a sua própria sociedade branca. Eles aprovam o homossexualismo, eles aprovam homens, mulheres casar com mulher, eles aprovam álcool, eles aprovam drogas, eles aprovam prostituição, eles aprovam nudez, eles aprovam todo tipo de insanidade, estão a trazer à tona. Daqui a pouco vão aprovar a pedofilia. Pedofilia já não será crime. Vocês vão ver. Então, este povo que conquistou tudo isso está realmente sendo punido por Deus e é visível. E nós, falsos moralistas, vamos dentro dessa sociedade para suplicar moralidade a um povo que não tem nem sequer um pingo de moral. Vocês estão a entender agora? Este povo negro, preto, tem que parar de se vitimar. Ele nunca foi vítima. Ele sempre foi conivente, foi sempre cúmplice. Assim como hoje, vou dar um exemplo bem simples. Assim como hoje, eles estão sendo cúmplices, desprezando o seu discernimento. Eles não querem discernir. Eles se acovardam. Nós nos acovardamos, se unificar, ficar junto, se unir. Nós se acovardamos. Nós não queremos se unir. Nenhum povo chega a algum lugar se não é unido. Nenhum povo chega a lugar algum se não é unido. Então, como é que um povo despreza aquilo que é mais sagrado? É tipo dentro de uma casa, por exemplo, onde os irmãos, as irmãs, os pais não são unidos. Como nessa casa vai ter paz? Como nessa casa vai ter prosperidade? Agora o culpado é quem? É o invasor? É o ladrão que vai entrar dentro de casa? Essa casa está totalmente desorganizada. Vocês vão dizer, não, mas o europeu desorganizou a nossa casa. Não. Quem desorganizou a nossa casa foram os líderes da ancestral africana. Por isso é que hoje, pan-africanistas, membros da sociedade civis, falam que nossos deuses ancestrais, nossa força africana. Okay. Como isto se plantava na África? Os líderes africanos, é só você ver os políticos africanos de hoje, eles destroem a capacidade do raciocínio do africano. Então, antes do homem branco entrar dentro da África, havia uma cultura na África, mas é cultura do não discernimento das massas. A prova do que eu estou a dizer é só você ver que o africano dança com qualquer coisa. Se você mostrar uma banana para o africano, ele começa a dançar. Isso é uma manifestação da deficiência de discernimento, de não exercer o discernimento. Mas isso vem de cultura, geração e geração, geração e geração. Por isso é que o africano acha estranho um preto que começa a discernir, porque o discernimento não está no seu comportamento cultural, mas a dança, por exemplo, se você em África começa a dançar muito, todos os pretos ficam alegres. Mas se você traz um argumento fora do conceito padrão, eles te acham estranho. Não, esse é um bicho de 7 cabeças. Esse mesmo daqui é de África? Será que ele mesmo é de África? Por quê? Porque você está trazendo uma abordagem baseada no exercício do raciocínio e não na reprodução sistemática das práticas da ancestral, que, por exemplo, os pan-africanistas,
os que falam sobre a África, a história africana, eles vão retratando aquilo que degradou a África lá atrás. Trazem isso para a nova geração como cultura africana. É por isso que você vê, se você tiver dúvida, ir nas tribos africanas. Se vocês irem nas tribos africanas, vocês vão se deparar com aqueles reis das tribos, aqueles soba. O que é que aqueles sobas fazem? Os caciques, aqueles que governam as vilas, viléis, fazem o quê? Eles só ficam sentados, esperando que os povos da tribo trabalhem para o sustentar, mas não fazem nada. Não incentivam as pessoas a estudar, não incentiva a construir nada, porque aquilo é cultural. E você, jovem, que nasce ali, não pode questionar. Então, essa cultura de não discernimento vem da ancestral africana. Essa cultura que vai legitimar o africano se submeter à opressão do homem branco há séculos. Estão a compreender agora? Só que agora, nós preferimos o quê? Aproveitar-se do que aconteceu e se apoiar no que aconteceu para se justificar como um povo justo, um povo correto, um povo que sempre que foi honesto, que estava ali. Nós somos desonestos, nós os pretos somos extremamente desonestos quando não queremos exercitar o nosso discernimento para ficar refém naquelas pessoas que estão a evoluir, construir. Por exemplo, os europeus roubaram, mataram, assassinaram, assim como os chineses estão a fazer. Estão a construir suas terras. O que é que nós fizemos? Nós trabalhamos como escravo na terra do branco, não queremos construir nada em África. Está a ver o tipo de pensamento? Nós não queremos fazer nada em África. E nós pensamos fazer o quê? Ir nessas terras, que já está bem construído, para tentar morar ali. Isso é praticamente uma cultura também de preguiçoso. Não querer arrumar tua casa para ir procurar a casa dos outros e assim procurar. É por isso que nós estamos espalhados. Então, se você vê em toda parte do mundo, nós os pretos não somos respeitados. Nós podemos ter uma falsa percepção que estão a nos respeitar, mas não estão a nos respeitar. Porque quando a nossa casa não é sólida, não tem força, nenhum povo realmente vai respeitar um povo que não representa nada, apenas representa servidão, servir. Por que não serve para nada? Porque se realmente ele reclamar, tem 10 pretos que querem fazer o maior serviço ou o melhor serviço do que você que quer rejeitar. Então não representa nada. Você vai na China, o negro não revela. Mas só que existe uma coisa, que o negro é que gosta de se enganar, se mentir, que faz parte de uma organização, de uma sociedade. Não, quando o branco fala de sociedade humana, o negro não está inserido. Sociedade europeia, nós não estamos inseridos. Está a dizer a seres como eles mesmos. Porque somos diferentes, temos comportamentos diferentes, temos organizações diferentes, temos culturas diferentes. Então, quando você fala de sociedade humana, você não pode realmente inserir todos os comportamentos culturais de todos os povos ou todas as regras de todos os povos servindo dentro desse estado, cada um à sua maneira. Não, é por isso que quando o negro chega na África, na Europa, não consegue impor as suas regras. Mas o branco chega na África e impõe as suas regras. Por quê? Porque ele quer que nós vivemos todos consoante as suas regras. Então, se nós não compreendermos, se nós não analisarmos, essa palavra vitimismo, esse rótulo, legitima tanto sofrimento que nós estamos a passar. O povo africano foi vítima? Não, nunca foi vítima. O povo africano está isso, está aquilo. São 500 anos. São 500 anos. Cada vez que aparece um preto para despertar outros pretos, quem mata? São os pretos. Só que vocês querem dizer, não, mas a escravidão veio, destruiu as nossas mentalidades. Não, prestem bem atenção, meus irmãos. Em toda parte do mundo,
O povo não vai despertar todos ao mesmo tempo. Nem na Europa é assim. Vou dar um exemplo na Europa. Na Europa tem brancos pensador, administrador. Mas o povo europeu em si, o que ele faz? Ele é bêbado, é trabalhador, ele é insano, é funesto, é pedófilo, é gay. Esse não tem tempo de discernir. Mas esse povo europeu não ajuda os asiáticos nem os africanos a matar os seus líderes europeus. Fazem isso? Não. Mesmo esse povo europeu ser bêbado, ele tem ciência que não podemos matar nossos pensadores. Por isso eles não mataram Sócrates, não mataram Platão. Por mais que esses líderes deles foram na África, aprenderam, estudaram com os africanos, porque Sócrates e Platão eram filhos de gregos e tantos outros que eram bem-sucedidos. Então esses europeus bem-sucedidos tinham a habilidade de mandar seus filhos no Egito para estudar no Egito e depois voltar, assim como hoje em África tem os líderes políticos mandam seus filhos para a Inglaterra, seus filhos para a Alemanha, seus filhos para os Estados Unidos estudar. Só que esses africanos, quando voltam sem nada na cabeça, porque eles apenas absorvem o que absorvem, eles reproduzem o que absorveram e não realmente desmembram, então não conseguem fazer nada. Então quando Deus, Criador do Universo, faz em África nascer gente com pensamento diferente para levantar a África, então o branco, né, chama esse negro de estimação, negro doméstico, para matar esse negro que está tentando despertar outros negros. Nós vimos há dias atrás, né, todos vocês estavam felizes. Eu não sei que país onde tem um militar que deu no Guiné, não sei se é Guiné Equatorial ou Guiné-Bissau. Deu o golpe de Estado. O general fez isso. Mas só que esse general estava amando a serviço das corporações internacionais. Não é que aquele presidente que lá estava era correto. Por quê? Porque ao longo do tempo que o presidente estava lá, esse general ajudou, participou que esse presidente degradasse, humilhasse o povo por muito tempo. Porque o mais perigoso em África não são praticamente os presidentes, é o exército e a polícia que faz a manutenção dos políticos que são extremamente corruptos. O exército africano é que protege os políticos africanos. Os políticos africanos é que causam problema aos africanos? Sim, mas quem protege os políticos africanos é o exército africano. Então, quando realmente um líder africano já não quer mais servir a Europa mexe no exército, chama aquele comandante ou general, o mais pertalhão, para dar o golpe de Estado, para fazer que o povo africano tenha uma falsa sensação que agora o país vai mudar. Quantos golpes de Estado já aconteceram nesses países africanos? Melhorou socialmente a vida do africano? Não. Agora, nós estamos vendo esse general como uma mulher branca. Aquela mulher branca é uma espiã. Para vocês, não tem tanta importância se tem mulher branca ou não. Agora, quantos líderes africanos chegaram à governação com mulher branca, fizeram alguma coisa? Até aqueles que eram na época que construíram a União Africana, todos vieram da Europa com as mulheres brancas. Até a Amílcar Cabral também, mulher branca, vocês, toda a Amílcar Cabral, todos eles trouxeram mulher branca. Esses líderes estão a mostrar que ainda tinham um complexo de inferioridade e tentam fingir que têm um pensamento de aceitar gente diferente, cores diferentes, mas não. Eles cresceram numa educação extremamente com complexo de inferioridade. O sonho deles era ter mulheres que não são parecidas com eles. O sonho deles é ter filhos que não são parecidos com eles. Esse é o sonho deles. Esse é o sonho deles, e é por isso que as filhas dos presidentes africanos, o sonho deles é ter homens brancos. Porque eles se odeiam, elas não se aceitam, elas não querem ter filho parecido com eles mesmos. É por isso que até o presidente, ex-presidente angolano, José Eduardo Santos, tinha uma mulher branca. A Ana Paula, a primeira dama, era só um objeto de diversão para produzir uma falsa percepção aos nós africanos que realmente ele é uma mulher preta. Mas não. Por isso que os filhos dele ou a filha dele mais querida é a mulata. Os netos deles mais queridos são os netos mulatos. Então você vê que os líderes africanos têm uma inferioridade na mente. E para o homem branco isso é bom.
Nós estamos vendo agora esse general que todos vocês estavam a vibrar. Parabéns, parabéns. Agora vem com a mulher branca vestido de roupa africana. Quer dizer, um líder africano vai chegar à governação apresentando uma mulher branca. Já imaginaram Hitler, Adolf Hitler, trazer uma mulher negra e dizer Hi Hitler? Ou dizer White Power? E vocês já viram isso? Vocês já viram um judeu trazer uma mulher negra? Um rabino, quer dizer, vocês mesmo africanos. Você nunca viram um rabino trazer uma mulher bem escura? Vocês nunca viram isso? O Donald Trump, quando quer fazer diversão, ele vai nessas boates, encontra um monte de mulher negra, ele diverte. Mas para trazer como mulheres, para representar, para eles isso são macacos, isso não serve para nada. Não serve para nada. Porque essa gente que são líderes europeus, envolve-se com mulher negra, que eles vão lá, mandam, pagam dinheiro e vão embora. Então, se vocês prestarem bem atenção, nós ainda estamos no estágio de macaco. Nós ainda não nos consideramos humanos, nós africanos. Quando os líderes africanos vão para a África, o que é que os líderes africanos fazem? Por exemplo, na África do Sul, os ingleses mataram, massacraram, assassinaram, escravizaram, humilharam os sul-africanos pretos. Hoje, quando os ingleses chegam lá, ou os líderes ingleses, eles pegam aquelas meninas que têm 14, 15 anos, 16 anos, até 13 anos. Pedem que essas meninas dancem em frente desses líderes africanos, os seios fora, o rabo fora. Você vê que os líderes africanos, a mente deles, colocam as africanas dançando para se apresentar em frente de um líder europeu ou americano, começa dançando com aquelas músicas, parece macaco. Você não anda a ver. Vocês já viram um líder africano chegando na Europa, o europeu colocando as mulheres europeias, dançar como macaco todo nu com os seios fora? Vocês já viram isso? Não. Eles fazem uma demonstração de exército. Aquilo estão a mostrar para os líderes africanos. Você tem que tomar juízo. Aqui não é brincadeira. Aqui é uma coisa muito séria. Se você brincar, você vai levar tiro. Então eles colocam aqueles brancos todos marcharem um atrás do outro, bem organizado. Ali está se representado. Nós somos unidos. Se você não nos servir, nós vamos matar você. Os africanos não. Pegam suas próprias filhas, mandam ficar num dispem, seios fora, começam a dançar em frente dos brancos. Aí vocês querem que os brancos vos respeitem. Aí vocês querem que os brancos não vos chamam de macaco. Vamos lá provar que nós não somos macacos. Vamos deixar de ser covarde e tentarmos organizar. Nós temos que quebrar essa coisa, porque eu sou congolês, eu sou angolano, eu sou maliano, eu sou guinense. Tem que quebrar esses rótulos. Porque na Europa também tem os ingleses, tem os franceses, tem os italianos, tem os holandeses, tem os alemães. Também tem isso. Mas o europeu percebeu. Eles não nascem alemão, eles não nascem francês, eles não nascem bretões ou vics, eles não nascem isso. Isso são rótulos, mas todo ser humano tem a mesma necessidade. Então, do norte ao sul da África, deveríamos sentar e entender, destruir isso para que as novas crianças africanas comecem a pensar ser seres humanos pretos. Só nova instrução na África, nova ideia dentro da África. Não ensina no teu filho que é africano, não ensina no teu filho que é angolano ou maliano e diz que você é ser humano. E o primeiro ser humano que você tem que ajudar é alguém parecido com você mesmo. E depois tenta ajudar aquele que não é parecido contigo. Os brancos são assim, isso não é pecado, isto é a lei da natureza. Então um povo que destrói
tenta lutar contra a lei da natureza, não merece ser injustiçado. Um povo que quer se misturar, uma coisa que a própria natureza contraria. Você não está a ver? Por que é que o chinês, a Ásia é extremamente unido? Porque eles conseguem compreender a partir do tom de pele, a partir dos traços faciais. Ninguém precisa estudar muito, ninguém precisa ler muito para você entender que eu sou preto, você é preto. Isso é visão biológica e não visão ideológica. Ninguém precisa passar 10 anos, 20 anos dentro de uma escola para você compreender que o moço Khalifa é preto, esse é preto. Mas nós, africanos, preferimos dizer somos todos humanos. Sim, somos. O europeu tem extremamente, sabe muito bem disso. Mas ele não coloca isso na primeira instância, porque ele sabe que vai perder. O europeu sabe que todos nós somos humanos. Você tem filha, eu também tenho filho. Entre o teu e meu, entra numa piscina, estão a se afogar. O instinto da natureza vai te cobrar e ir atrás primeiro do céu. Isso não é pecado, isso não é haram. Isso é uma coisa que Deus colocou dentro de nós. E o negro luta contra isso todos os dias. É por isso que Deus castiga o negro todos os dias. Não é o homem branco. O homem branco só está a fazer o papel que o Criador do Universo decreta. Você chega em África, preto como ele mesmo, tenta lhes ensinar e não querem te ouvir. Eles não querem te ouvir. Está em África, num continente onde o conhecimento está extremamente atrás. Você explica para ele, não, é porque vieste de fora. Não, não é assim. Quando você escuta país do primeiro mundo, não é assim que vocês andam a escutar? País do primeiro mundo. O primeiro mundo aqui não é só ter saneamento básico. Não é só isso. Não é só ter transporte todos os momentos. Não é só isso. Primeiro mundo também, você também acaba tendo um pensamento um pouco além do que aqueles que ficaram. Então, quem vem desses países, por quê? Porque vocês em África, o vosso sistema educacional vem de onde? É ditado pelos países do primeiro mundo. O vosso celular, vossos iPhone, tudo que é vosso, vem do país do primeiro mundo. Então, um africano que está nesses países do primeiro mundo, querendo ou não, acaba a ser contaminado, contagiado com o pensamento que ele presencia na escola e na televisão. Até chegar a vocês é muito além, muito atrasado. Então, quando vocês veem esse africano, escutam ainda. Escutam, não para aceitar, para vocês poderem analisar se tem lógica ou não, se tem sentido ou não. Isso não faz dele melhor do que vocês. Não faz dele melhor do que vocês que ficaram, mas ele vai ser melhor do que vocês que ficaram se vocês não se darem oportunidade de ouvir para analisar o que ele está a dizer. Se tiver uma coisa boa, então você extrai para você. O que não for bom, isso que vai fazer a gente desenvolver. Por quê? Porque quando os europeus saíram da Europa para vir para a África, não vieram todos os europeus. Nesse tempo a África tinha uma visão muito além, apesar que era limitada, não para todas as pessoas. Esses europeus, quando voltaram para suas terras, os europeus sentaram, começaram a ouvi-los. É por isso que você vê na Europa, tem biblioteca, tem universidade, tem palestra, tem tudo lá. Mas eles querem ouvir o que é diferente. É por isso que o europeu está sempre a nos estudar, nos analisar. Você pensa que eles são os burros? Não. Eles são os mais inteligentes. Por quê? Porque são brancos? Não. Porque eles querem sempre estudar. Desse estudo vão extrair alguma coisa. E quando extrair alguma coisa do estudo, vão estar à frente de nós. Porque nós não queremos estudar nós mesmos. O branco já se estudou. Quem ele é,
como ele é, como é que eu sou, o comportamento biológico. Eles já se estudaram, analisaram e conseguiram detectar a inferioridade biológica dentro deles em relação aos negros. Então eles também têm que criar regras, normas de se preservar. Então precisamos criar uma ideologia de mentira para manter os negros no estágio de macaco e contínuo. O que é um estágio de macaco? É quando vocês só esperam que o branco fala e vocês escutam. Você não tem certeza se ele está a falar a verdade. Vocês só acreditam porque é a cor da pele que está a falar. E a cor da pele representa a inteligência. Vocês são assim. Mas se vir um preto como você te explicar, presta atenção, porque eu não vou te manipular. Porque se eu te manipular, eu também não vou conseguir nada. A África não muda. Se eu, califa, manipular você, eu não estou fazendo nenhuma revolução. Mas o branco, por natureza, vai sempre te manipular. Sempre. Até mesmo quando ele começa a falar a verdade, vai te enganar. Porque você, preste atenção, até quando o branco está a dizer a verdade, é sempre para a vantagem dele. Porque a partir daquele momento, você vai ter mais obsessão em amá-lo, porque está a contar uma verdade. Isso vai fazer que ele penetre dentro da tua sociedade. Não brinca. Eu disse para vocês, não sei se ontem ou anteontem, num live, Satanás também fala a verdade. Satanás, demônio, também fala a verdade. Mas a verdade que ele fala é sempre para beneficiar ele, nunca você que está a escutar a verdade. Deus falou, não busquem feitiço, também não vão para os curandeiros ou quimbandeiros. Os adivinhos, Deus falou, não vai lá. Satanás induz você ou alguém matar alguém. Essa família de alguém, a família de cujo foi morto, de alguém que foi morto, vai no curandeiro. O curandeiro vai dizer a verdade, porque Satanás é que vai dizer no curandeiro quem matou, porque ele está sempre presente, os gênios estão sempre presentes. O curandeiro vai te dizer a verdade, mas essa verdade não é bom para você. Por quê? Porque Deus disse, não vai no curandeiro. Logo, você vai sempre acreditar no demônio cada vez que você vai no curandeiro. O branco trabalha assim, eu conheço bem, porque vocês não leem o Corão, e Allah explicou isso bem claro no Corão. Toda a ideia do branco é de Lúcifer. Satanás, ele não desvia as pessoas em nome do ódio. Não. Satanás não usa o ódio. Porque o ódio é uma coisa que já está plantado nas nossas cabeças, que ninguém quer. Só que o ódio não é falso quando alguém te fala, eu te odeio. Ele está a te produzir um senso de defesa. Com esse senso de defesa você se protege, você conhece teu inimigo. O amor é a arma mais eficaz para a destruição de um povo. A caridade é a arma mais destruidora para a manutenção de miséria de um povo. A ajuda humanitária, essas palavras, ajuda humanitária, amor, mais importante é ser feliz, são palavras extremamente sutis. E um povo que está mergulhado no pântano da emoção há séculos, quando ele escuta essas palavras, aceita normalmente. Você não vê mulheres, por exemplo, lhes batem, lhes maltratam, lhes humilham. Mas como elas estão numa emoção excessiva, se você lhe fala, deixa esse homem, te odeio, ela não aceita. Quero continuar, porque aquele homem depois vem com algumas palavras, eu te amo, você é a minha preferida. Quer dizer, essas palavras sutis. Então, o homem branco nunca vai dizer, eu odeio os africanos. Não. Eu amo os africanos. Nós amamos os africanos. Isso é teoria, então vamos lá na prática. Só que a prática apresenta outra coisa. Te dá o trabalho mais miserável. Te sentencia a pena de prisão mais além. Destrutura o teu continente. Então, não é o que ele está dizendo na boca. Mas nós mesmo presenciando isso constantemente. E o sofrimento que o homem branco traz até nós por intermédio de Deus é uma bênção. É uma misericórdia para nós tomar juízo, mas
o preto não aprende com sofrimento. Isso é que eu disse, o sofrimento é a maior escola que um ser humano pode passar para aprender. Quem se nega, quem se acovarda a aprender com sofrimento, miséria, dor, é sua natural propriedade, torna-se sua propriedade. Você vai carregar isso, Deus não vai mudar. Você não vê os negros falam, já foram 500 anos, até hoje não muda. Já foram 500 anos, você também não está mudando. Mas não está mudando por quê? Porque esses negros, esses líderes que recebem dinheiro das comunidades negras, consciência negra, essas meninas que falam de África, usam sempre o que aconteceu para nos fazer nós realmente não assumir com a nossa irresponsabilidade de não discernimento. Esses negros que falam, África foi isso, nos fizeram isso, estão a servir. Esses são servidores perfeitos do homem branco. Servos perfeitos do Ocidente. Parece que está contra. Não estão contra. Porque cada vez que nós vamos falar somos vítimas, nunca vamos dar conta da nossa irresponsabilidade, da nossa parcela de culpa. Estamos a ver hoje como somos culpados se o africano só quer dançar. Como somos culpados se o africano só quer pensar em roupa. Como somos culpados se o africano despreza o discernimento ou mata pretos que raciocinam para lhes tirar do pântano da inconsciência coletiva. Como somos vítimas? Como nós somos vítimas se essa indústria da música, faz um tipo de música que só Deus sabe. Essas Beyoncé, essas Rihannas, olha as mulheres como estão a ficar, as mulheres negras, todas destruídas. Todas elas estão a se destruir. Olha como essas Beyoncé, essas Rihannas, estão a mexer até cabeças de mulheres brancas. Esses Nicki Minaj, olha como é que elas estão a ficar. É aí que vocês não conseguem compreender que este povo está a ser punido pelo Criador do Universo. O africano sai da África só para ter um sapato para andar com ele na França. Sai da África só para ter roupa. Fica 10 anos, não vê mãe, não vê pai. Tudo que ele quer é só mandar uma fotografia. Eu estou na Torre Eiffel. Irmão. Então você vê o nível que nós se encontramos. Quem vai? O europeu não sabe. O europeu nos olha e fala, nesse povo é muito atrasado. Pensamos que ele vem aqui para extrair, roubar livros nas bibliotecas. Não. Ele trabalha dia e noite embaixo do gelo só para comprar um tênis, uma calça e tirar foto e mandar na África. Este povo se perdeu. Enquanto os chineses saem da China, vêm nesses países, trabalham como escravos para levantar a sua nação China. Nós não. Nós queremos sempre pensar no singular para desafiar com quem? Para desafiar, tipo, competir de nós para nós mesmos. Este povo é vítima. Dizer que os africanos é vítima é dizer que Deus é injusto. Dizer que os africanos são vítimas pela escravidão, não, é dizer que o Criador do Universo é injusto por punir um povo extremamente justo, obediente. Não é assim? Este povo parou no tempo, nós ainda temos seres humanos em África vivendo instinto de animal. Não tem roupa, não vestem roupa. Nós de parar, refletir, tirar nossos irmãos da situação que já estivemos, não. Ainda vivem na forma bem instintivo, não primitivo.
E nós não fizemos nada. Você vê os Mumuilas, você vê os Maasai vivendo aquela vida. Todos os povos do mundo viveram assim. Os europeus já viveram assim também. Se vocês acham mesmo, esses líderes africanos que tentam preservar esses comportamentos, que eu acho eles extremamente hipócritas. Especialmente esses jovens do pan-africanismo, que não, isso é cultura africana, isso é da nossa África, devemos preservar. Você, líder, que quer preservar esta insanidade, tem que se comportar como aquilo que você quer preservar. Não, você quer um terno e gravata. Você quer um sapato de sola seca. Você quer um bom relógio, um bom celular. Não é você que gosta disso, pan-africanista. Você quer viver dentro de uma cidade. Você não quer ir lá. Você não quer viver lá. Mas você quer falar que os outros têm que se manter naquilo que vocês não querem ir lá. Os europeus já viviam assim. Estudem a história da Europa. Europeus comiam uns aos outros. Já leram um livro negro do cristianismo? Lê, vocês vão entender. A miséria era tanta. Você está pensando que na Angola tem miséria? Lê o livro negro do cristianismo. Se você quiser, eu vos mando. Vocês vão chorar. A miséria na Europa era tanta que cada vez que pegava, que alguém enterrava um ser humano na Europa, as pessoas ficavam se vigiando. A família iam escavavam o corpo para comer. Vocês estão a brincar? A África já chegou nesse nível. Ir no cemitério escavar o corpo humano para se alimentar. Isso é o europeu contando a sua própria história. E com isso eles aprenderam com esse sofrimento. Porque em Angola a situação. Na África está a passar fome. Não. África tem rato. África tem catato. África tem machanana. África tem cobra. África tem pacaça. Tem viado. Tem tudo. Como se falar África não tem comida? Como se falar África não tem comida? África tem mengeleca, quizaca, rama de batata. Tem tudo isso. Por quê? O que mais tem em África é alimentação. O que vocês querem é comprar comida industrial. O leite está caro. Não, vocês têm que fazer uma análise profunda. Por que o dinheiro da compra não chega? Se comprar uma caixa de carne, como é que você quer comprar caixa de carne? Cria lá galinha. Cria galinha. Pega a tua carrinha, vai na mata, caçar, traz um boi lá para caça, dividem entre família. Não é carne, é carne. Como você está falando, tem comida. O leite subiu. O leite é para você. A caixa de macarrão de massa subiu. É para você. Não tem batata doce no mercado. Tem. Você quer um macarrão só para se sentir especial. Hoje jantamos macarrão com frango frito. A África produz essas coisas. É aí onde o governo vai realmente o quê? Comprar muito menos porque dizem que não tem dinheiro. Então vocês têm que ser também estratégicos. Essa coisa porque não tem pão. Você quer pão para quê, africano? Você quer pão de manhã para quê? Porque não tem açúcar. Você quer açúcar para quê? Vai ali no Tungangoa, onde compra manga, chupa. Aquela ali tem açúcar que vai produzir o teu... Vai te ajudar. Você quer açúcar para te produzir diabetes. Essas coisas porque comida africana é desse tipo. Não tem essas merdas de comida africana. Comida é comida. Porque se os africanos tivessem só acostumado a comer comida africana para se manter vivo, na Europa o africano não tinha que comer. Mas o africano está sempre no McDonald's, come McDonald's, morre, não. Então essas coisas de comida africana, não sei o que, europeia, não tem comida. Quando chega 12 horas, meus irmãos. 12 horas. Enche um prato de funs de milho com feijão, com peixe frito e molho de tomate. Enche a pança, amanhã é outro dia.
Não, vocês querem comprar açúcar, vocês querem comprar leite, vocês querem comprar fiambre. Essas coisas não têm nada a ver. Vamos fazer vocês gastar muito dinheiro, e depois toda ela chatear as pessoas que estão fora. Nos manda só dinheiro, estamos a sofrer. Me manda só 100. Aqui também as pessoas estão a sofrer também. Se não vos mandam é porque é crototó, porque é pão duro, porque não ajuda. Mas está ajudando como? Se em África tem mais comida, tem alimento melhor do que aqui. Aqui as pessoas sacrificam, aqui as pessoas lutam, têm família, têm conta para pagar. Só vos manda $100. Segundo dia já não tem mais nada. Depois quero mais. Então essa coisa de o africano não querer se mover também é que produz essa degradação. Esse povo sofre por conivência, não como vítima. Aprende a comer funs com feijão de manhã. Você não é para ficar com a barriga cheia. Sim. Mas eu não vou comer funs de manhã. Tá bom. Se não queres comer funs de manhã, ou não queres comer uma quiquanga, não queres. O organismo. Não, o organismo não tem essas mentiras, não. O organismo só quer receber alimento e ponto. É só que o organismo quer receber alimento e ponto. Vocês não. Começam a se inventar, tem que ter açúcar, tem que ter macarrão, tem que ter a caixa de frango. O salário é 30 mil kwanza. Com esse 35 mil kwanza, se você ir aí nessas lojas, supermercado industrial, você não vai conseguir com ele nada. Você não vai conseguir nada. Vai na praça, compra fuba de bambu, fuba de milho, compra cabuenha, compra catata, não vai voltar em casa. Vai jantar? Não, você não quer jantar. Você quer realmente falar no vizinho que eu janto comida especial. É o que acontece na África. Esse país que vocês hoje têm fonte de inspiração, que é a China, comiam tudo. Comiam tudo. Barata, mosquito. Não estão aí hoje, eles são nação. Porque vocês também, africanos, o vosso vício de querer comer frango estão mesmo aí na manifestação, porque a caixa de frango está X. Vão ainda na manifestação e diz para o governo produzir enxada, katana. Queremos enxada e katana, queremos terra para plantar nossa comida. Não, tá aí, porque não, a caixa de carne para quê? A lata de leite para quê? Ajudam também esse governo ser autônomo, não depender muito de comprar produto alimentar das corporações internacionais. Isso só vai acontecer quando você, africano, pegar fumbua, kikwanga, machanana, mengueleca, começa a comer. O governo também vai reduzir de comprar veneno das corporações internacionais para pôr dele. Porque se eles compram esse produto e colocam no mercado, o povo não quer comprar isso. Vocês conseguem produzir um boicote a partir de vossa forma de comer. Os libaneses vão trazer produto, ninguém compra, vai apodrecer, eles vão embora. Os europeus vão trazer produto deles, ninguém vai comprar. Ninguém compra, porque eu gosto de comer minha batata doce. Com uma caneca de chá de cachimbo. Será que não? Nós descemos assim, meus irmãos. Antes da vinda dos portugueses dentro, nós vivíamos assim, gerações. Agora botaram na vossas cabeças, ou colocaram na vossas a tecnologia em África tá. Que tecnologia? O que, meus irmãos? A economia? Que economia? Então nós temos braços. Você quer falar de economia? Nós temos braços. Quer falar de economia? Você vai até dizer que não, a moça Califa está a falar isso porque tá. Não, vão na casa da minha mãe, vai te falar. Eu já comi rato. Rato com batata doce. Aquele espuco da lavra. É fácil assim.
Arroz com quê? Com quizaque. Você come para se manter de pé. Vocês não, você querem coisa especial. Não sei o que. Só que essas coisas têm químico também. Por isso que as doenças na África vão se multiplicar. Também não é só praticamente governo. Assim você vai achar, não, Moço Khalifa agora é bajulador. Não, não é assim. Eu não sou esses ativistas que também não trazem ideia educativa para que vocês também comecem a se educar. Só querem colocar nas vossas cabeças governo, 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 governo. Sim, tem que ter uma ideia alternativa, onde o povo também analisa o que fazer. O que nós podemos fazer também sem depender do governo. Hoje em dia, meus irmãos, hoje em dia, todos vocês têm carro, têm carrinho. Não é tipo antes, no tempo das nossas avós. Saía de manhã para chegar outro dia na lavra. Dormia lá na lavra. Hoje não, vocês todos têm carrinho, jovens, bem jovidos. Um domingo mesmo, não, vocês querem só ficar na rolote, rolote, rolote. Só bebedeira, não, um domingo, meu irmão. Pegam na carrinha, vão lá no cachito, ok? Plantam goiaba, banana, maçã. Plantam essas coisas. Começam a plantar. Quando vocês depois vocês vão ter sempre comida, tipo um domingo vai na lavra, vai buscar que é manga, goiaba, tomate, jindungo. Traz essas coisas. Por isso é que a China venceu. Por isso é que a China venceu. Porque o governo chinês viu o pouco dinheiro que nós temos que construir uma fornalha de fazer ferro. Não vamos investir na alimentação industrial, porque a China também podia criar a ideia de exportar comida. Você não vê que a China não exporta comida desses países toda hora, toda hora. Uma coisa ou outra, mas também toda hora, não. É por isso que o povo chinês se acostuma a comer barata, rato, cão. Tem que comer para se manter de pé. Hoje a China se dá luxo de comer o que ele quer comer. Você não tem nada na África. Quero comer a caixa de leite, a lata de leite. Mas leite nido é para quê? A comida de manhã não te cobra o tipo de refeição. Só te cobra a refeição. Come e fica bem. Então, esses líderes da sociedade civil têm que incentivar também o povo a passar a consumir. Porque 30 mil kwanza na mão de quem a mente está na fantasia de comprar coisa ocidental, não é muita coisa. Mas nas mãos daquele que realmente vai numa praça, olha o quilo de fuba, o quilo de jindungo, o quilo de tomate, vai voltar em casa com muita coisa. Por quê? Quando o país está em crise, vocês também têm que recuar. Quando se vive na abundância, ok. A caixa de massa. Massa para quê? A Angola não produz massa. O saco de arroz, para quê? Janta batata doce. Você não vê mais os angolanos comprar macundi. Você janta macundi, cara. Lancha cafufutila. Você não sei o que você... Você se pega de manhã, à noite, perdão, à noite. Um copo de cafufutila. Sabe o que é cafufutila? Você também já nem sabe mais. É você pisar jinguba com açúcar, com farinha. Aquelas farinhas que vem na Angola, pisa, vai cafufutila. Um copo daquela ali. No período da noite, o lanche enche a tua barriga, um bujão de água, estás a dormir, amanhã outro dia. Porque essa vossa ideia também, o alimento, porque um povo, minha gente, preste atenção, tem que ter controle do teu... Primeira coisa que uma nação tem que ter é o controle do seu sistema alimentar. Porque esta é a arma mais poderosa para o controle e destruição de uma nação. Se essa nação tem a independência, até a economia não vai ter. Essa coisa, economia, não pode. É por isso que a China, eu volto a vos dizer, exportar, também impossibilita de vocês terem iniciativa de se autoproduzir, de serem autoprodutores, impossibilita africanos.
Você porque não, quem come kikwang é do mato. Mas quem falou que é do mato? Comida é do mato. Quem come fungo de milho é do mato. Quem come milho torrado é do mato. Quem falou? Então, se quem come já frango é da cidade, está a reclamar que o frango subiu, não entenderam por quê. Essa é a refeição que todos nós comíamos, ancestral, geração em geração. Por isso não tinha cáries, não tinha dor de dente, não tinha obesidade, não tinha nada dessas coisas. Esses revolucionários que só ficam aí toda... empelar. Explica também certas coisas para que esse povo comece a fazer com suas próprias pernas. O jovem porque não tem emprego. Você quer mesmo esperar o MPLA para gerar emprego? Vamos lá. O MPLA sai hoje da governação. A UNITA chega hoje à governação. Vai poder gerar os milhões de empregos no mesmo dia que vai chegar à governação do MPLA? Não vai levar daqui 2 anos. Você vai mesmo esperar 2 anos. Até a UNITA se organizar, só que eles que são os parlamentares não vão esperar 2 anos, vão começar a ganhar salário dele no primeiro dia que eles assumirem a governação. É por isso que eu falo, a oposição come bem, vive bem. No primeiro dia que a oposição assumir a governação, o salário dele está sempre em dia, as moradias, os carros deles, os privilégios deles. Vocês vão ter que levar 2 anos, porque a oposição tem que estar ali 2 anos para olhar o que fazer, mudar a papelada, não sei o que. 2 anos, cara. E nesses 10 anos também, 2 anos, é incerteza. Você não sabe se eles também vão poder trazer um projeto, não. Gente, vai nas províncias, compra 2, 3 sacos de carvão. Eu aqui, que você está pensando que eu estou maluco. Estava esse roco santeiro ali, esse roco santeiro. Eu já vendi azeitona, botasse azeitona para vender. Já vendi saco, já chamei nos carros. Você não pode esperar muito o governo, não, irmão. Você não pode só esperar governo, não vai fazer. Porque os governos africanos não têm habilidade de fazer, não têm sentimento, não têm... Vou vos dizer uma coisa. Você não está vendo, nós angolanos crescemos muito, nós africanos crescemos muito com vaidade excessiva. Muita vaidade. Você não vê em África, se alguém está a comer... Às vezes são 2 amigos mesmo. O outro desce de casa com um pão do mata-bicho, está a comer, não dá no amigo dele. Só um amigo, não dá, não para de comer. Não faz isso, come sozinho, porque esse orgulho, esse ego que nós temos nos nossos bairros, os líderes africanos também têm. Os líderes africanos têm os mesmos pensamentos dos líderes europeus. Vocês têm que aprender. Vamos lá. Todos que estão em África, são pobres. Estou a falar da elite africana. Eu quando morei em Nova York, no estado, eu não morei em Miami. Eu vivia num condomínio fechado, com piscina. Eu já trabalhei como ajudante de pedreiro, ajudante. O dinheiro que eu ganhava dava para morar, não é só, dá para morar num condomínio fechado, uma casa com 3, 4, dava para fazer isso. Mas eu ali era pobre. Essas pessoas que moram no Talatona, na América, são pobres. Não são ricos. Mas qual é a diferença que acontece na África? O pensamento do africano é o pensamento do europeu. O africano, ele precisa manter uma parte na miséria. Os pobres africanos. Porque o que é pobre? Muita gente, você vê os políticos falar, temos que combater a pobreza. Não tem que combater pobreza nenhuma. Tem que combater a miséria. Porque se você tem água, tem luz, tem saneamento básico, tem um emprego, tem um salário, tem 2 carros na garagem, uma casa de 2... Isso aí é pobreza. Rico é o Jay-Z, rico é a Beyoncé, rico não mora em apartamento, não. O rico mora distante, para não lhe chatear. Então se você mora no Talatona, mora no Quilamba, vocês não são ricos, vocês são pobres. Os que moram no Jaenda, no Sambizangue, que são os miseráveis. Só que em África precisa manter essas pessoas nas misérias. Para que eles tenham a sensação, o prazer que somos especial. Por isso que eu estou falando, não vai mudar.
Porque a obsessão das pessoas africanas, não estou falando dos líderes, estou a falar de um comportamento cultural do povo africano que são pobres, que se passam como ricos. Então, esse prazer que eles têm de se sentir, vou dar um exemplo bem simples. Você não vê angolanos quando vêm da América, quando saem da Europa, eles começam a olhar na cor da pele deles, vão para a África. Quando chegam no gueto africano, ele começa a se sentir especial. Especial como? Vendo que aqueles seus irmãos estão na miséria. E os irmãos deles começam ali a olhar. E ele começa a se sentir bem, sou especial, vim da França, vim da Inglaterra. Está entendendo? Então, isso chama-se masoquismo. Esse masoquismo no interior, que lhe dá o prazer que ele é diferente, ele é o especial. Ele não quer acabar com isso. Porque a ausência da espiritualidade em si está muito, ou bem dizer, não existe. Então, a espiritualidade é substituída pela obsessão de ser admirado por aqueles que não têm nada. Aí ele tem uma sensação, eu sou especial, meu pai é rico, vivo no quilamba, meu tio trabalha no governo, vive no talata. Isso é perigoso. É por isso que vocês vejam aqui no Brasil também, as favelas estão bem próximas das grandes cidades, Vocês veem no Rio de Janeiro, em cada esquina tem uma favela. Casinhas assim, tipo buraco. E a elite abre a janela, os pobres que vivem em apartamento, Copacabana com Brooklyn. Você vê Copacabana e Brooklyn. Se você vai no Brooklyn, no Bronx, no Harlem, no Queens, é tipo Copacabana. Aqui é a cidade. Então, essas pessoas que moram em Copacabana, quando abrem a janela, veja aquelas pessoas pobres, aquilo dá a sensação de especial. E esse pobre, ou esse miserável, sai da favela, vai na casa do pobre para lavar prato, vai limpar o rabo dos filhos dos pobres, que trabalham como empregadas domésticas. Está entendendo como funciona? Os miseráveis saem dessas favelas, vão na casa dos pobres que vivem em Copacabana. Por quê? Um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha. Você não é rico. Eles ficam lá empregadas domésticas para os pobres. Por isso que nossas mães que vivem nos nossos guetos, no Ojenda, no Kazem, vão no Talatona, vão no Quilamba, vão para ser empregadas domésticas de pobres também. É por isso que essa miséria precisa manter. A União Europeia funciona da mesma forma, porque a classificação, meus irmãos africanos, de país do primeiro mundo, eles classificam não de país que tem... Como é que eu vou explicar? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, 2 mundos diferentes. Temos o mundo árabe e temos o mundo europeu. Temos o mundo asiático e temos o mundo árabe e europeu. Ok? Bonito. Por que a União Europeia não se compara como país do primeiro mundo com o Dubai, com Singapura, com o Catar? Tem que fazer uma comparação porque se você é um lutador, né? Se é um lutador do UFC, tem que trazer pessoas da tua mesma escala para confrontar. Por que a Europa não se classifica como melhor comparando-se com Singapura, Sultão do Brunei, Dubai? Sim, faz essas comparações. A Europa sabe que vai ficar para trás. Então, a classificação de país do primeiro mundo é baseada nos miseráveis. Logo, é preciso que haja uma política de manutenção da miséria, com uma falsa percepção que querem resolver o problema. Manutenção da miséria. Para que a Europa não perca o prestígio do país do primeiro mundo. Tá a compreender agora? É preciso que haja manutenção da miséria nas favelas do Brasil. Para que as pessoas de Copacabana, de Ipanema, que vivem em aqueles apartamentos, construção colonial de muito tempo, não perdem o prazer de gente especial. É preciso que haja o nosso Ojenda, nosso Sambizanga, nosso Rangel, nosso Kazenga, nosso Ngoló, para que as pessoas do Talatona, da Marginal, não perdem o prazer de gente especial. Por isso é que na época colonial,
Esse Sambizanga, esse estavam próximos sempre da cidade. Para que essas pessoas é que vão lá fazer trabalho doméstico para pobres também. Cheio africano. Africanos, por favor. Vamos acordar. Se nós não tirar, não desmistificar, não explicar essas coisas, essa gente não vai mudar. Só não basta dizer ao povo mudança de... Comece a revolucionar e ver mudança de mentalidade, Não, você também tem que trazer explicação para fazer o povo compreender, para mudar. Porque só falar muda, não muda. Só muda, mudança de mentalidade. Sim, mas como tem que se fazer para mudar? É por isso que você não vê mudança de mentalidade no ativismo. Quando eu falo que todo ativista... estão a afiliar-se ao partido da oposição. Até um jovem que tinha um programa, até me surpreendeu. Esse jovem me surpreendeu. Ele me liga e diz para mim, Moço Khalifa, é muito triste esse jovem angolano, não sei, cara. Moço Khalifa, eu quero compartilhar os teus lives no meu programa. Eu acho que um jovem que tem um site é um que bota uma máscara. Um que bota uma máscara com um pano tipo de África. Que eu esqueço o nome desse. Se alguém colocar o nome só para lembrar, eu agradeço. Um angolano, não sei se vive em que lugar. Se tivesse o nome dele aqui, eu ia falar. Um que coloca uma máscara, tipo aquelas máscaras de... Uma máscara, ele fala como se fosse estar falando Tá falando, eu acho que o jovem é de Benguela, não sei se é de Benguela ou do Ambo, alguma coisa, não sei se é de Luanda ou de Benguela, mas é um jovem que faz um vídeo sempre e pronto. Eu acho que é pregador de notícia ou portador de notícia, mais ou menos assim. Ele me liga e peça para que os meus lives passassem então no negócio dele, esse pregador de notícia, ok. Eu disse, tudo bem. Ele colocou, eu sou testemunha do que eu estou falando, colocou 2 live meu no programa dele. Meu Deus. Eu só fiz a minha... Quando eu comecei a falar sobre os erros da UNITA, esse jovem nem... até não sei. Quer dizer, parece que passou a me ver. Gostaria até que ele entrasse num programa de perguntas e respostas. Você não pode criar uma plataforma como alguém que tem discernimento. Presta atenção, não só você e todos nós. Nós não podemos produzir uma plataforma. Quando nós falamos de democracia, vocês não são democráticos. Vou tentar mergulhar nesse vosso pântano de inconsciência democrático que vocês falam. Quando você fala democracia, todo ser humano tem 2 lados. Tem um lado bom e tem um lado mau. Eu posso ser mau com você, posso te fazer mal, mas assim ainda sou bom com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha família ou com outros amigos praticamente que estão do meu lado. Eu ser mau contigo não faz de mim um ser 100% mau, que não há nada de bom em mim, não é assim. A UNITA tem mais, tem podres, tem corrupção, tem assassinato. Você não pode pegar a UNITA, angolanos. Eu assim às vezes olho para vocês. Vocês deveriam ser alguém que poderia trazer abordagem para fazer que o jovem angolano seja angolano, não seja UNITA nem pela. Para que o angolano, porque vocês são formadores de opinião, vocês são gente que as pessoas estão esperando, estão vos vendo. Vocês deveriam dizer, por exemplo, qual o grande erro que eu acho que a UNITA cometeu? A UNITA já sabe que o MPLA é uma máquina de mentira. A UNITA sabe que o MPLA é uma máquina de mentira. São 40 anos de controle da mídia angolana e não brinca. Vocês não vão destruir o MPLA com esse vosso discursinho.
seis mais organizados. Parece que queria competir com a UNITA. Se um dia vocês trouxeram José Eduardo dos Santo Tomé da Europa, nós também vamos trazer nosso Adalbertinho de Portugal para ver. Não é assim, gente. Agora, olha para todos vocês, estão decepcionados. Todos vocês, como vocês falam, o bombom molhou, não é assim? Estão todos tristes, todos decepcionados com essa merda de manipulação que o Supremo Tribunal fez por indução da própria UNITA. A UNITA já sabe como o MPLA é maquiavélico. A UNITA sabe disso. Tentam já fazer as coisas sem deixar sujeira. Parece que a UNITA não queria chegar a preparar. Para mim, parece que a UNITA não quer chegar à governação. Porque eles estão confortáveis, querem dar falsas percepções que querem chegar. Parece que a UNITA não quer chegar à governação. Então você vai mais trazer alguém com problema, com esses problemas de dupla nacionalidade. E quando o Califa fala porque estão a atacar... Não, gente. O MPLA já é uma máquina de mentir. Trazem já alguém que não pode apresentar nenhum pingo de dúvida no MPLA. Trazem já alguém que não pode apresentar nenhum pingo de dúvida para o MPLA nem para o Supremo Corrupto Tribunal Angolano. Depois que vocês ganhar, aí também fazem a vossa festa, como o MPLA anda a fazer a festa dele. Não, vocês querem trazer alguém com dupla nacionalidade, que porque não renunciou em Portugal. Não, essas coisas não. Poderiam escolher alguém, ou um jovem, dá um exemplo. Ora, vocês decepcionaram mais, não os angolanos, porque eu não estou decepcionado, nem estou nem feliz, nem triste. Decepcionaram mais as pessoas que são da UNITA, que já... O que é que vocês vão fazer? Colocar mais Isaías Samakuva. Esse jovem deixou até de dar um sinal em mim, talvez porque eu falei sobre a UNITA. É por isso que eu falo, meu irmão. Essa merda porque é democracia, é porque a UNITA... Isso é só porque a UNITA ainda não está na governação. Se vocês pegarem... Esse Savimbi... Essa gente são muito mentirosos. Essa gente são muito mentirosos. O Savimbi mentiu os primeiros... Não é o que estou a falar, os líderes da UNITA falam isso. Savimbi mentiu os primeiros jovens que se afiliaram à UNITA. Mentiu já. Savimbi disse que poderiam ir para a Rússia, para Cuba, receber treinamento. Savimbi. Mas como sabia que o MPLA já estava lá na Cuba, porque a Cuba é soviético, Cuba era comunista. Você tem que ver onde a UNITA vai se construir. A UNITA se constrói numa sociedade comunista, China. Enquanto o Agostinho Neto vai lá nos cubanos, Savimbi vai na China. Quem é China? China aprendeu a ser comunista com Lenin por causa de Mao Tse-tung. E lá na China, Savimbi criou sua ideia de o nome UNITA, não constatou, não perguntou ninguém, só disse, esse é o nome do partido. Concordam? Sim, senhor, concordamos. Agora eu, Savimbi, sou o líder da UNITA. Concordam? Concordamos. Está onde a liberdade? Está onde a democracia aí? Está onde? Está onde? Democracia, liberdade. Está onde? Está onde a opção de escolha que a UNITA deu na fundação, na fecundação desta merda chamada UNITA? Traz então essas verdades. Você não pode falar. Você não pode falar nada da UNITA.
Este país não é país que tem que ter gente de brinquedo. Então, se vocês, jovens ativistas, querem chegar também à governação à força, querem também ter um cargo à força, querem fazer jornalismo para amanhã ficarem famosos, não é assim. Seja neutro. Seja neutro para esclarecer o nosso povo que não tem muito conhecimento. Seja neutro. E seja extremamente verdadeiro, porque você não está a ser verdadeiro quando você... Eu estou aqui, Mos Khalifa, meus irmãos. Quantas vezes eu fiz um senso crítico ao MPLA? Por isso que você, por exemplo, eu faço crítico ao MPLA diretamente. Mas você não, eu não vejo comentário aí a dizer se vendeu na UNITA. Não vejo as pessoas do MPLA, não vejo. As pessoas, esses jovens da JMPLA, que também são cabeças de coco, que até deveriam vir também, escrever, comentar, porque eu posto muita coisa do João Lourenço, muita coisa da corrupção da Angola, o MPLA, faço áudio. Eu não vejo jovens da JMPLA vir embaixo dizer, está aí vendido na UNITA, a UNITA já te comprou, não sei o que, não sei o que. Não vejo isso. Mas esses jovens da UNITA que têm pensamento democrático, quando eu posto alguma coisa, jeito do MPLA, é assim que o MPLA compra as pessoas. Será que é assim que a UNITA vos instrui assim? Você querendo que todas as pessoas tenham que concordar com a UNITA, isso é comunismo? Então as pessoas já estão cansadas de vir com esse pensamento que o MPLA teve. Não se precisa esperar que um partido chegue à governação para também receber algum senso crítico. A UNITA ter. Rapaz, essa gente não são mesmo democráticos, não. Esses Adalberto, esses Samacuva, esses jovens da UNITA, deveriam me aplaudir. Dizer, não, Mos Khalifa, sim senhor, estás de parabéns. Nós, a UNITA, respeitamos o teu senso crítico que você faz. És um angolano, tens todo o direito a dar o teu parecer contra ou a favor da UNITA. Deveriam me agradecer porque eu, Khalifa, posso ser o opositor dos erros da UNITA para fazer a UNITA melhorar. Se a UNITA fosse inteligente, se as pessoas fossem inteligentes, eu, Mos Khalifa, retratando sobre algumas falhas, erros da UNITA, estou a ajudar a UNITA a ser diferente. E não esses jovens da UNITA, que todos... Mas, velho, tá certo. São essas merdas. Você, líder da UNITA, você, Adalbertinho, você, Samacuvinho, você, essa aí, que é o nome dele, então? Eu vou abreviar vossos nomes, porque você, na verdade, não está instruindo esses jovens. Você tem que ficar muito esperto. Com esses novos afiliados das redes sociais, você é UNITA, você fica muito esperto. Vou dizer porque você tem que ficar muito esperto. Esses jovens são traidores, sabe por quê? São esses jovens que no tempo do Zedu, tudo para ele, MPLA estava fixe, MPLA era bom, Zedu é bom. Se esses jovens fizessem já um senso crítico naqueles tempos, talvez o MPLA podia acordar muito tempo. Esse jovem que começa toda hora a te lamber, te puxar o saco, te elogiar, cuidar. Tá vendo o que aconteceu? Tá vendo já o que está acontecendo? Então tenha muito cuidado quando você vê uma massa de manobra. Só te elogiar. Mas se orgulha quando tem um jovem que dá um parecer diferente e analisa o parecer diferente e aplaude. Não, é diferente ele. Porque nós somos a maioria. Ele deveria também vir como um boi dentro da manada para festejar. Mas não, ele dá a opinião dele, fala a coisa dele. Pronto, ele tem um pensamento diverso, ele tem um pensamento livre. Você, Adalbertinho, poderia aplaudir bem. Você, Samacuva, deveria aplaudir. Você, esses Quick, que vão na televisão, estão sujar a imagem do Adalberto. E esses jornalistinhos aí, esses meninos que ficam ali porque os 10 não sei o que contra o Adalberto, para lá, macacos e gorila. Acha que começar a ler 2 livrinhos aí também já é jornalista.
É porque também o povo angolano está mesmo no estágio de macaco. No dia que esse povo ter a habilidade de discernir, vocês vão ver. Vocês estão a se comportar como o TPA. O TPA só defende o MPLA toda hora. MPLA. Você vai na rede social. Porra, vocês, meus irmãos, vocês também são malucos. Vocês cansam. Você não vê com o MPLA, TPA só MPLA. Agora, as redes sociais se transformaram como se fossem veículos de desinformação só da UNITA. UNITA, perfeito. Não tem diferença. Não tem, se a TPA só fala UNITA. Quer dizer, a rede social virou só um canal somente. Quer dizer, a rede social só tem que falar. Esses todos os jovens que vêm com suas câmeras. Não, UNITA. Vocês mesmos, se tivessem coragem, eu faço perguntas e respostas, deveriam vir ainda para nós falar sobre Angola, conversar Angola, explicar a origem desses partidos. Savimbi sai da onde? Sai da China, vai direto para a Suíça, mentiu os outros que estão lá terminar a formação. Qual formação? Estava lá a prestar dinheiro. Presta atenção. Angola é subliminar. Você vê que as cores do partido da UNITA tem cor da bandeira de Portugal. Cores da bandeira de Portugal. Será que a UNITA não é um partido dos portugueses que se desvinculou da UPA? Porque se a UPA era a organização do povo angolano para a libertação total da Angola, UPA, União dos Povos, como é que Savimbi vai trazer um slogan, UNITA? Libertação total. Total da onde? Ou Savimbi foi induzido pelos europeus para fazer guerra, porque a saída dos portugueses deveriam fazer entrar a guerra dentro da Angola? Porque a União Europeia foi extremamente destruída, precisava dos produtos internos brutos dos países africanos para reconstruir a União Europeia que estava sendo bombardeada por Adolf Hitler. Então as guerras na Angola eram necessárias. Porque eu não vejo nenhuma lógica do Savimbi deixar a UPA. Se ele começa na UPA, saiu de lá para quê? Por isso tem um líder da UNITA que disse, eu não sei quem é o nome dele, lá do tempo do Savimbi, que também foi lá na China. Disse que os três movimentos vieram e conversaram com ele, mas ele não viu consistência, e quando o Savimbi veio, ele viu consistência nas palavras do Savimbi. É porque era sulano. É só, não tem outro segredo. É porque era sulano. É por isso ele concordou. Não é outro porque não é porque assim, não. Porque foi inteligente, porque conseguiu perceber. Não. Por isso é que os partidos em Angola, eles baseiam-se no conceito linguístico MPLA, para quem fala quimbundo, Manguxenga, Kuzorokavulo, Fenela, para as pessoas que realmente o líder é Bakongo ou Mukongo, e a UNITA, que o líder é Rastusu. Então vocês começam a pensar, meus irmãos. É por isso que a UNITA até agora não consegue eleger ou colocar como um líder máximo. Não conseguem colocar como um líder máximo. Pessoas de outras províncias. Porque eu não sei, talvez vocês já mataram aquele... Esse aí que morreu, que concorreu, mas morreu também. Raul Danta. Eu acho que vocês envenenaram. Vocês são espertos. Eu acho que aquele foi bem envenenado. Porque ele tinha bagagem. E articulava melhor que o Adalberto. Isso daria afronta. Angola, acorda. Não brinca. Estás a brincar? Você está a brincar, é coisa séria. Ele é escuro.
filho nativo, e articula bem, e falava bem. É mentira. Mata essa merda. Não pode ter dois falastrão, vamos colocar o Adalbertinho, mulato. Estás a brincar por coisa séria. O menino falava bem, esse Raul Dante aí que vocês tipo não, só estão no esquecimento. Esse menino falava bem. Vai ainda fazer exumação, faz ainda mesmo um diagnóstico, se morreu mesmo de doença. Então o jovem estava forte, estava a cantar até a música do Bob Marley com guitarra, do nada morreu, você não está a entender? Acorda, Angola. Aí quando a música ali fala, não é assim, não, atende, era escuro, muito escuro, traços africano, alto, fala bem, inteligente, articulador, não ganhou como? Como não venceu? Que está tempo na terra, com os povos na terra, como é que não venceu? Lá um ser não era da UNITA. Como é que não venceu? Você está a brincar com coisa séria? É democrático mesmo a UNITA? Oh, vamos lá brincar sério, cara. A vida é séria. O jovem estava lá bem, tá a cantar música do Bob Marley. Do nada morreu. Já estava programado. É só venenar, veneno de 6 meses. Depois as eleições da UNITA. Mata. Não brinca, a coisa é séria. Essa é política, é um negócio. E a oposição é o grande sócio. Allah, o Criador do Universo, é testemunha do que eu estou a dizer. Então, vocês jovens das redes sociais, então parece aqueles jovens do MPLA, da JMPLA, que só estão atrás, MPLA. Qual a diferença entre vocês e os jovens da JMPLA? Não tem diferença. O vosso partido, o Partido UNITA, bajula a União Corrupta Europeia. Assim como o MPLA também bajula. O vosso partido... Não está vendo já o Adalbertinho? Está toda hora a suplicar para os padres católicos. Esses padres são mafiosos. Esses padres angolanos escuros. Não eles mesmo que viam os brancos, pegar os negros, eles ajudavam a colocar no navio. Só para ganharem títulos de sacerdote. Esses padres negros são perigosos. E o Adalberto está toda hora. Não são mesmo esses padres mesmo africanos que ocultam, escondem a pedofilia dos padres brancos que fazem com as crianças africanas na Angola. Não é ele mesmo. E o Adalberto está sempre lá com os padres. Está a fazer aí o que com esses padres? Aí o califa não pode falar. Califa não pode falar, não, está manchando. Não, você não vê ele lá com os padres, todo era o padre fala. Padre onde, meus irmãos? Esses padres estão todos gordinhos, vivem bem, comem bem. O trabalho deles é manter o povo na burrice espiritual. E você está aí pedir ajuda nos padres. Esses padres negro africanos, temos que ter muita cautela. Não devem esquecer que o líder dos padres negro-africanos é aquele que disse que Deus é fracassado. Não esquecem, angolanos, de Cabinda a Cunene. Não devem esquecer que o líder dos padres africanos é o Papa. E o Papa publicamente saiu, disse que Deus é um fracassado. Quero que eu poste hoje o vídeo. Vocês querem que eu poste? O Papa a falar que Deus ele é um fracassado. Agora, olha os seus adjuntos que seguem esse papado, que disse, esse é o pensamento dos padres, é o pensamento de todos eles, porque se não fosse pensamento de todos eles poderiam vir à tona dizer, não, o Papa cometeu um erro. Não pode vir dizer que Deus é um fracassado. Se ele
Padre Francisco é um fracassado. Não pode dizer que Deus é um fracassado. Mas esses padres não podem falar. Se falar, vão lhe expulsar. Então ele pede as mordomias. É mesmo essa da Berta que está toda nesses padres. Para esses padres fazer a cabeça do povo que vai domingo na igreja que é escuro, não ver, voltar para a UNITA. Esses padres que ao longo da história trabalharam para o MPLA. Essa mesma gente desses padres que vocês estão a ver, esses padres africanos, esses padres negro-africanos, são eles que viam, que estavam naquele negócio quando o preto ativista ia se confessar das injustiças que os padres estavam a fazer, que os padres estavam a trabalhar junto com os piratas. Ele ia queixar outro negro. Olha, tem um negro aí que é rebelde. Ele quer fugir. Essas batinas que você não vê, aí esconde-se Lucifer. É só vocês analisarem, se questionem, meus irmãos, minhas irmãs. Esses ativistas, esses membros de que falam aí na televisão, nas redes sociais, parem ainda. Vocês não querem a libertação da África? Vocês não querem a libertação do povo angolano? Analisem, por favor. O que o Adalbertinho está aí lá fazer o que toda hora nos padres? O que o Adalbertinho está aí fazer o que lá nos sobas? Os sobas são feiticeiros. Ai, meu irmão. Está aí fazer o que ali? Os sobas são bruxos. Bruxo, tão bruxo que mantém um medo na cabeça das pessoas que baixam a cabeça para os homens. São bruxos. O que esse homem limpo está aí fazer o quê? Não é a mesma coisa que o João Lourenço anda aí fazer? João Lourenço também anda aí lá nos Soba. Ele também está aí nos Soba. Não, chame um líder. Chama um líder que só acredita no Criador do Universo, nem padre, nem Soba, nem Xer, nem imame, nem nada. Eu sou o Criador do Universo, o resto é resto. Sim. Busque um líder. Não há Papa. Não há União Corrupta Europeia. Não há Soba. Se vocês quiserem, então se juntem e matem. Aí vai se provar quem é maior, o Criador do Universo, ou Papa, ou Soba. Vocês estão a brincar aqui. Escolhe um líder que preza somente o Criador do Universo. Não há Soba, não há Papa, não há União, não há feiticeiros. Corrida com essas merda toda desses bruxos que só atrasam os países africanos. Porque padre é a merda. Porque chefe da mesquita, a merda. Também se ficam amigos dos governos. Tudo isso. Não há chefe, imame da mesquita. Não há soba. Não há papa. Não há padre. Não há nada. Sou criador do universo. Agora eles se juntam. Merda. E vêm e matam. Pronto. Vamos ver que o Criador do Universo é homem grande, forte. Vocês não conseguem. Eu estava a falar, você está a brincar de macaco, porque tem mesmo medo, está aí lá, não sobe. Esse soba não fazem nada, bandos de bruxos, feiticeiros. Pessoa não pode tomar um banhozinho no rio, manda lá suas miçangas, cheio. Pessoa não pode ir na província, tá, porque eu, califa, eu entro nas províncias, rapaz. Porque tem que constatar o soba. Você não me conhece não, meu irmão. Che, mata. Eu vou baixar a cabeça para soba. Você não me conhece, meu irmão. Eu vou baixar a cabeça para soba esses gorilas que não sabem fazer nada. Não, vocês estão brincando, é maluco. Eu só tenho que baixar a cabeça para o Criador do Universo. O resto é resto. Por isso eu gostava de falar.
Se o líder dos padres angolanos e angolanas de Cabinda do Cunene, presta atenção. Se o líder de todos os padres do mundo disse num discurso: Deus é um fracassado. Você está a brincar. Papa está a falar. Eu vou postar o vídeo hoje. Está a falar em espanhol. Deus é um fracassado. Logo está a dizer que Lúcifer, demônio, é o mais forte. Africanos, por isso que eu estou a dizer, vocês sofrem por conivência, não como vítima, porque a mensagem está aqui, está vos dado. O Papa está a falar isso. Mas vocês ainda estão acreditando nos padres. E o chefe dos padres é o Papa. Então, se o chefe dele está a dizer Deus é um fracassado, e nenhum padre angolano chegou a falar o inimigo, Papa, você está maluco? Você está a dizer que Deus é fracassado? Não, você não tem que falar isso. Não está certo. Vamos te exonerar. Me exonera, mas você não falou certo. Eu vos provo o que eu estou a dizer. E você vê o Adalbertinho, João Lourencinho e lá nos Papa. Papa, o Papa falou, vai ter que... Então vocês africanos portam-te lá tipo Njingambandi, Kimpavita, esses morreram, não se curvam. Esses padres, mesmo esses papas de brinquedo. Você não vê que eles estão abaixo do céu como nós? Você não vê que o Soba também quando anda pisam no chão? Se esses padres, eu vou te falar uma coisa. Se esses Soba são verdadeiros e não feiticeiros, eu quero que eles voam de dia e não de noite. Diz para os Soba voar de dia e não de noite. Eu sei que os Jin acordam todas as noites, porque disse Allah no Corão: a noite foi feita para os Jin, para os gênios, os bruxos. A noite é como se fosse dia, por isso que eles só voam à noite. Eu vos conheço bem. Você tem medo desse Soba? Angola, você nunca viram um gorila tipo eu? Vocês nunca viram e nunca mais vão ver. Escolhe um líder que só coloca Deus no coração. E não há Soba, não há Papa, não há padre, não há merda nenhuma dessas merdas. Agora ele, Papa, Soba, ancião, pastores, chefe da mesquita se juntam. E venham e matam. Venham. Esses Soba angolanos são todos macacos, bandos de gorila, não sabe fazer nada, só fica sentado com aquele chifre. Um Soba. Está a esperar MP lá para fazer alguma coisa. Um Soba. Está a receber dinheiro da corrupção, do partido da corrupção. Soba. Um Soba. Quando você é líder de uma tribo, o líder discerne, articula, pensa, busca condições a partir da meditação ao Criador do Universo, raciocina e vê que tudo está por baixo dos pés. Chama os jovens das tribos, vamos fazer adobo. E adobo vamos fazer escola. Corta madeira, faz quadro, faz cadeira, senta e começa a ensinar esses... Soba, faz... Não, está esperando, empelar, nós aqui Soba. Tipo aquele Soba de Malange de merda. Tá mesmo lá Miguel Neto e esse jovem aí, como é... No dia que esse jovem Miguel Neto e o Isidro Fortunato foram lá em Malange, estão mesmo baixar a cabeça pro Soba. Vocês estão longe, irmão. Eu não baixo. Mata, mas eu não baixo. Eu não, Califa, não. E depois que estavam embora, estão a dizer, chamam os brancos para vir investir aqui. Branco. Para vir investir em Malange. Rainha do Angola, terra do Angola, que expulsou. Não, esses não são Soba. Esse Soba aí como é que chama? Do Ambo. Tá vestido tipo ele é um rei da Inglaterra, com aquela Europa aí da moderna. Vocês brincam de maluco, meus irmãos. Esses Soba são todos bruxos. São todos bruxos.
E se não é verdade, diz para eles voarem de dia. Diz para eles voarem de dia e quando cair vamos lhes queimar vivo. Maluco. Vocês atrasam a África. Esse soba do norte ao sul da África atrasam a África. Faz que os jovens não tenham um pensamento de discernimento. Boi de superstições, boi de música, boi de tradições. Não, analisa primeiro essas tradições. Nós não nascemos tribais, nós nascemos humanos. E esses comportamentos tribais impedem o nosso desenvolvimento humano. É porque o Soba falou, não falou nada. Ah, meus califas vão te feitiçar. Vem. Feitiça. Eu vos dou o privilégio para me feitiçar. Vem. Você não tem vossos gênios que voam da África? Voa. Você não pode voar. Vem, vamos morrer. Vem, voa. Manda esse vosso din. Bem, não tem vossos feiticeiros aqui no Brasil que entram em conexão junto. Aqui também tem vários bruxos dessas matrizes africanas. Entram em conexão, vem e matam. Matam. Você não tem poder. Entra em conexão com esses vossos gorilas também que estão aqui. Bem, mas você é um maluco. Então você angolano está sofrendo. Você está sofrendo. É porque você acredita nesses padres. Você está sofrendo. Porque anda aí na igreja no domingo, você está sofrendo. Você não acredita em Deus? Acredita ou não acredita? Se você acredita nos padres, então você acredita no demônio. Se você acredita no Papa, então você acredita no demônio. Porque o Papa disse que Deus é um fracassado. E os padres têm o Papa como líder. Tá compreendendo agora? É pesado. Eu sou o gorila que vocês nunca viram Angola. Vocês nunca viram. Na história desse país Angola, vocês nunca viram um gorila tipo eu. Então vou falar de verdade. Tá pensando só esses ativismozinhos aí? Fazem as coisas com imediatismo, tipo, não, vamos parar. Escolhem um líder. Deus acima de todas as coisas. Não há papa, não há soba, não há nada. Por que esse soba não melhora então? Para tu ver que esses soba são bandos de mentirosos. Mentirosos. Porque temos feitiço, temos poder. Poder é merda. Usam ainda esse vosso poder, se junta para tirar ainda o MPLA. Se vocês são mesmo feiticeiros, vocês só são vossos feitiços. Eu contra essas crianças, coitado, recém-nascido, covardes. Esses vossos feitiços africanos, é contra as crianças, coitadas, recém-nascidas, não tem senso de defesa. Vocês só matam crianças. E aqueles que têm corpo crescido, mentes infantil, aqueles que têm muito medo, em soba. Se juntam ainda de Cabinda ao Cunene, todos vocês soba. Se você está me ouvindo, tua voz soba, fala mesmo já. Tem um jovem aí, Califa, disse que vocês são todos fracassados, são todos gorilas. Se você não se juntar para tirar ainda MPLA, não é poder que vocês têm. Vocês são macacos, MPLA vai me dar um monte de tiro e vocês vão acabar em nada. MPLA rouba, MPLA assassina, MPLA mata. Você é mesmo líder da tribo. Está mesmo a esperar apoio do MPLA. MPLA. Vocês soba. Os soba foram sempre traidores, cara. Vocês sempre traíram o povo angolano. Vocês sempre traíram os povos angolanos. Vocês, mesmo no tempo dos portugueses, eu vos conheço, uma garrafa de vinho, um cacho de banana, vocês traíam. Hoje vos dão um aparelho de som, uma bicicleta, um saco de batata doce, estão a trair, meu filho. Vai em Benguela, o sobe traidor. Vai no Wish, o sobe traidor. Vai em Malange, o sobe traidor. Vai em o Ambo, o sobe traidor. Vai não sei aonde, só é traidor. Se vocês não são traidor, então se juntam, tiram ainda o MPLA com o vosso feitiço.
Mas essa vossa festa vai acabar. Essa vossa festa de feita vai acabar. Walai. Essa vossas bangas, desses vossos feitiços de matar criança, de matar pessoas inocentes quando vão morar nas províncias, um bom domingo, o outro quer relaxar, ver o rio, porque tem que pedir para o rei da tribo. Você é rei da tribo, é o criador do universo. Essa vossas festinhas aí de feitiçada vai acabar. No dia que o criador do universo plantar um líder nesse país, Angola, vocês vão começar a procurar lá, ou vão viver por baixo do rio ou alguma coisa, ou das lagoas. Porque se escutar, porque o sol matou, che, porque quem matou foi o feiticeiro, mata essa merda também, mata. Vocês feiticeiros, matou criança para quê? Porque alguém morreu no rio. Porque o jacaré veio no rio. Quem é o rei dessa tribo aqui? Explica lá isso. Porque assado e cozido. Também tem que lhe jogar também no jacaré. Lhe joga também no jacaré. Ah, chefe, eu disse para jogar também no jacaré. Tem que acabar com esses feitiços na África. Muito feitiço. Tem que acabar, meu irmão. Porque isso faz as pessoas ficarem com medo. Não, vocês não são nada. Vocês não são nada. Eu vou postar o vídeo do Papa a dizer que Deus é um fracassado. E o Adalberto está todo lá. Como estás, Papa? Buenas tardes. Eu sou Adalbertinho, me quero aqui para que ache que é uma benção. Benção. Gorila, acorda. São banhos de pedófilos, esses padres africanos ocultam muita injustiça pelas nossas crianças na África. Em todos os países do mundo, os padres brancos estão sendo denunciados. Brasil, Estados Unidos, só porque são pedófilos. Coitadas das nossas irmãs, madre, freira, coitadas, já não são nem virgens nesses lugares. É só mesmo em Angola que nenhum padre é denunciado. Quer dizer, os padres da Angola já são anjos, não cometem erro. Não cometem grandes erros a partir do momento que ninguém chega ao microfone e dizer o Papa cometeu um erro. Está a dizer que Deus é um fracassado se nós aqui, padres, acreditamos em Deus. É máfia. Acorda. É máfia, meus irmãos. A igreja, o governo, a oposição e alguns líderes das mesquitas, presta atenção, é máfia grande. Para mandar todos vocês para o inferno. Toda instituição que mantém um povo na inconsciência é luciferiano. É luciferiano. Então você presta atenção. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui vou chamar o Mos Khalifa. Ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Se juntam, fazem um feitiço e vêm e me matam. Alhamdulillah, eu também já quero embora se adiantar. Muito obrigado, meus irmãos.